A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs. No ano passado, trouxemos um estudo escatológico, exegético e pentecostal dos 22 capítulos do Apocalipse. A partir de agora, eu quero te convidar a mergulharmos na interpretação dos 150 salmos, de acordo com a visão judaica do livro, que é o Inário do Israel Antigo. Vamos saber a origem e a autoria dos salmos e as circunstâncias nas quais cada um foi escrito? Vamos entender de que forma eles estão estruturados e de que forma ocorre seu uso dentro da cultura judaica? Preparados? Vamos em frente então. O livro de Salmos, Terrelim em hebraico, é uma coleção de 150 poemas e cânticos presentes na Bíblia hebraica, a Tanakh, e no Antigo Testamento cristão. Ele reflete a rica herança espiritual, cultural e social do povo de Israel durante vários períodos de sua história. Originalmente eram 5 livros. O livro 1 compreendia os salmos de 1 a 41. O livro 2, os salmos de 42 a 72. O livro 3, os salmos de 73 a 89. O livro 4, com os salmos de 90 a 106. E o livro 5, contendo os salmos de 107 a 150. Como disse há pouco, salmos em hebraico é Terrelim, que significa louvores. Na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, feita no ano 200 a.C., o título é Psalmoi, que significa cânticos para serem acompanhados por instrumentos de corda. O título em português, Salmos, deriva da Septuaginta. Embora a tradição judaica atribua a autoria principal a Davi, rei de Israel, a coletânea inclui salmos atribuídos a outros autores, como os filhos de Corá, Asaf, Moisés, Salomão e outros autores anônimos. Esses salmos foram compostos em diferentes períodos históricos, abrangendo desde o tempo de Moisés, cerca do século 13 a.C., até o período pós-exílico, no século V a.C. O salmo mais antigo conhecido tem sua autoria atribuída a Moisés e é o Salmo 90. 73 salmos são atribuídos a Davi, 12 a Asaf, que era um levita com dons relacionados à música e à profecia, 10 aos filhos de Corá, 2 a Salomão, 1 a Emã e 1 a Etã, e 1, conforme já dissemos, a Moisés. Temos ainda 50 salmos de autoria anônima. Com exceção de Moisés, Davi e Salomão, todos os outros autores mencionados eram sacerdotes ou levitas com vocação musical e com responsabilidade no culto sagrado durante o reinado de Davi. Os salmos refletem a vivência religiosa, política e social do povo de Israel em basicamente 5 momentos diferentes. O primeiro momento seria o período do Êxodo e a conquista de Canaã. Salmos como 90, atribuído a Moisés, refletem sobre a fragilidade humana e a eternidade de Deus. O segundo, a monarquia unida, que envolve os reinos de Saul, Davi e Salomão. Muitos salmos refletem o estabelecimento de Jerusalém como centro religioso e político. Os salmos de Davi frequentemente expressam momentos pessoais, como arrependimento, louvor e clamor. O terceiro momento seria do período dos reis e a divisão do reino. Aí estão inclusos salmos que pedem proteção contra inimigos e invocam a fidelidade de Deus ao pacto com Israel. No quarto momento seriam os salmos do exílio babilônico, que refletem o lamento e a esperança de restauração, como os salmos 137 e 126. E no quinto momento, o período pós-exílico, onde a reconstrução do templo e a renovação espiritual ecoam nos salmos de louvor e celebração. Os salmos são variados em propósitos e mensagem. As principais categorias incluem louvor e adoração. Estes exaltam a grandeza de Deus e a beleza da criação. Exemplo, Salmo 19 e o 104. Numa próxima categoria temos os das lamentações, tanto individuais quanto comunitárias, que expressam angústias e súplica. E aí destacamos os salmos 22 e 42. Uma outra categoria, a de ação de graças, onde são incluídos os que reconhecem a bondade de Deus. E exemplos temos Salmo 107 e 116. Didáticos ou sapienciais são os que oferecem ensinamentos morais e espirituais. Exemplos, Salmo 1 e Salmo 119. Realeza, celebram Deus, falam com o rei ou falam sobre o rei ungido de Israel. E Salmos 2, 45.
A última categoria são os imprecatórios, que são os que clamam pela justiça divina contra os inimigos. Exemplos, Salmos 109 e 137. Os salmos têm um papel central na vida religiosa e litúrgica judaica, seja na liturgia do templo, na oração e meditação, em rituais específicos e em estudos de reflexão. Na liturgia do templo, muitos salmos eram usados nos cultos do Templo de Jerusalém, acompanhados de instrumentos musicais e coros levíticos. Como oração e meditação, após a destruição do templo, os salmos passaram a ser usados em orações diárias, especialmente em momentos de necessidade ou celebração. Em rituais específicos, alguns salmos, como o do Alel, do 113 ao 118, são recitados em festividades judaicas, como a Páscoa e o Sucote. Por fim, os salmos também são utilizados em estudo e reflexão, pois no judaísmo rabínico os salmos são interpretados como textos profundos, cheios de simbolismo e aplicáveis à vida cotidiana. Os salmos utilizam características marcantes da poesia hebraica, como exemplo, o paralelismo, onde as ideias são apresentadas em pares, seja para reforço, contraste ou ampliação. Outra característica é a imagética, que faz uso de metáforas e figuras de linguagens para descrever Deus, a criação e os sentimentos humanos. A aliteração e jogos de palavras, que é um estilo próprio da linguagem hebraica, é outra característica da poesia dos hebreus. Teologicamente, os salmos guardam 3 significados básicos. Primeiro, devoção pessoal, pois destacam relação íntima e direta entre o indivíduo e Deus. Segundo, teologia do pacto, já que reafirmam a aliança entre Deus e Israel, mesmo em tempos de sofrimento. E terceiro significado básico, a esperança messiânica, visto que alguns salmos são interpretados como alusões a um rei ideal, ao Messias. Exemplos, o Salmo 2 e o Salmo 110. Vimos então até aqui que o livro de Salmos é uma obra central na espiritualidade judaica e transcende o tempo por sua riqueza poética, profundidade teológica e universalidade. Ele ecoa o anseio humano por Deus, a luta por justiça e a celebração da vida, sempre enraizado na história e cultura de Israel. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta abordagem inicial do livro dos Salmos motive cada um de vocês a nos acompanharem no estudo de um dos mais belos livros da Bíblia Sagrada. No próximo vídeo, analisaremos o Salmo 1. Enquanto isso, acessem nosso canal no YouTube, assistam, compartilhem e se inscrevam para serem avisados todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.